Fala galera, é o Gerson Canal Só Vitória, torcida do Flamengo, hein? Vamos ver com o Futebol 90, SPN tá comentando hoje, notícia do Flamengo, a repercussão que tá dando, hein? Lembrando sempre, hein, direito autorais do Grupo Disney, beleza? Acho que o fã de esporte acompanhou, que foi no ar antes do intervalo, entendeu? Ele perguntou de Palmeiras e Flamengo. A senhora voltou um pouquinho acelerada. Vamos... Gente, eles ficam... Assim, não sei nem que palavra usar. Eles não vai chamar não conseguem o se VAR? comportar. Eu acho que assim, ó, chama Vamos quieto aqui, ó. o Só VAR. falou na hora do break. Você pode chamar o VAR. Eu não vou chamar VAR nenhum. Agora, a CBF tentou apagar do site o áudio do jogo entre Palmeiras e Flamengo. Só que aí tava ali, né? Não tinha como retirar. Depois explicaram que não foi bem assim. Precisava de uma autorização que ainda não tinha sido dada. Por isso foi apagado e recolocado. Vamos ouvir a conversa entre o Ramon e o árbitro de vídeo da partida entre Palmeiras e Flamengo. Atenção, foi! Jogou. Cabeça. Disputa limpa. Primeiro. Vai jogar, chute! Possível mão. 30 segundos. Deixa eu dar uma olhadinha nessa disputa aqui. Sai, Vidal! Sai, Vidal! A disputa aqui antes. Pode ser reiniciado, Paulo? 20 Vai ser segundos, calma. galera. Vou jogar com Não a bola. esquece a cabine, não esquece a cabine. Pode ser reiniciado? Pode jogar. Agora, calma. Pode jogar. Não, nada. Tiro de Vou meta. jogar reiniciar. Proteção, ok. Legal, ok. Pode jogar, 15 Pablo. segundos. 10 Olha, segundos. Pablo. Ó, já foi. Fala pra mim, velho. 5 5 segundos. segundos, Calma, cabine. checagem completa, tudo ok, pode encerrar. Ok. Tá aí, ó, Ramon Abate-Abel e o Pablo Ramon, que era o árbitro de vídeo, ele dá uma apressada ali. Antes de ouvir vocês, vamos ouvir a autoridade no assunto, Renata Ruel, que tá aqui no outro estúdio do lado, para explicar pra gente essa conversa. E acho que são muitos pontos, né, Rê? Não só a conversa, mas também a questão de coloca áudio, apaga áudio, levanta ali motivos para este debate e assim segue a arbitragem. Boa tarde, amiga. Boa tarde, Dani. Primeiro que é um prazer estrear aqui no F90, né? Minha primeira vez aqui com vocês e bem na sua volta para controlar todos esses homens aí que eu adoro. Nós temos aí, acho que alguns pontos para a gente falar rapidinho, que é, coloca o áudio do VAR no site, logo depois tira. Aí começam as cobranças que publicou, tirou, porque tirou. Aí, hoje de manhã apenas, volta o áudio do VAR de Palmeiras e Flamengo. E aí a CBF fala em questão de transparência. Primeiro ponto, quando o CNM veio a público, ele falou que no máximo 24 horas depois estariam todas as polêmicas de áudio de VAR divulgadas no site da CBF. Como veio às 22h32, se não me engano, já passou das 24 horas que tinha acabado o jogo. Então aí já não cumpriu o protocolo que eles colocaram. Esse é um ponto. Aí volta depois. Todos sumiram. Quer dizer, desculpa, todos que foram publicados ficaram. Só sumiu o áudio de Palmeiras e Flamengo. Por quê? Cadê a transparência? Cadê a credibilidade em tudo isso? E aí a gente vai para a questão do áudio em si. Eu acho que o áudio em si, a gente tem mais um erro de protocolo de VAR gigantesco. E mais um, porque a gente já viu neste ano, na comissão do CNM, outro. Qual é o erro de protocolo? A gente percebe que o VAR ainda está checando e o jogo já foi reiniciado. Tem a imagem que mostra que o tiro de meta já foi batido, o Davi Luiz já saiu jogando, tem até uma voz do campo que fala, agora já foi. O agora já foi não importa o que vocês checarem aí, não importa a conclusão que vocês chegarem aí, já foi. A gente já reiniciou aqui, pelo protocolo não pode voltar mais. E você tem o ponto que no protocolo do VAR deixa claro, não tem tempo para análise. Você analisa o tempo que for necessário. Lógico que a gente cobra rapidez, mas o tempo que for necessário. E ali parece que o que eles mais querem é acabar o jogo correndo. Então, Dani, você tem essa questão de divulgar e tirar o áudio, você tem a questão do próprio áudio, que gera mais uma polêmica, porque não foi cumprido o protocolo do VAR. Boa, Rê, fica aí com a gente, por favor. Eu vou botar aqui os meninos também nessa conversa, porque eu acho que são muitos pontos, né? E a Renata toca num ponto que é muito importante da gente debater, que é quanto que é a atitude da CBF. Tudo bem aí, Pedro Ivo? Não me chama não, que eu acho que deu ruim aqui no meu microfone. Tá bom, vamos ajeitar o microfone do Pedro Ivo, então. Ô, Facinca, então vem cá você. Porque eu acho que, assim, tem a questão de descredibilizar
o próprio árbitro, seja o de vídeo, seja o de campo, quando você coloca um áudio e retira, você dá a entender no primeiro momento, antes de se explicar que havia necessidade de uma autorização, o seguinte: tem alguma coisa aqui que a gente não quer que seja ouvida. Pois é, Dani, boa tarde para você, boa tarde, Sormani, Zé, Pedro Ivo, fã de esporte conosco. A Renata. A Renata, claro. pô. Primeira vez da Rê aqui, ó. Que grosseria, não comentou a Renata. Ao contrário, é chamar a Renata também, e que sempre tem Que mentiroso. extrema precisão no comentário, na análise dela em relação à arbitragem, vai muito feliz. A gente, inclusive, até conversa bastante ao longo do final de semana e de jogos, né? Porque não tem jeito, sempre uma dúvida aqui a colar vai pairando. Agora, quanto a essa, é mais um episódio catastrófico dessa gestão que consegue ser pior ainda que uma catástrofe, que é a gestão do CNM, e de uma entidade que, infelizmente, não faz a menor força para ter de volta essa credibilidade que é a CBF. Então, é um conjunto de situações que, semana a semana, a gente acaba aqui tendo que discutir e que, semana a semana, só piora. Quando eu falei há algumas semanas, e vou continuar com um comentário, que a arbitragem do Brasil está na lata do lixo, é por atitudes como essa. Então, o que esperar do que já está um lixo? Que ele melhore, sendo que não há menor força para que isso seja possível? Então, nenhuma surpresa, vindo de todos esses que hoje estão no comando da CBF. Eles deram errado, são fracassados como profissionais e já falei, a única forma de você tentar revigorar um pouco da arbitragem do Brasil é você tirar de cena todos os profissionais que hoje estão envolvidos em todos os departamentos ligados à arbitragem do Brasil e recomeçar do zero. Como? Colocando novos profissionais, novos árbitros, mesmo que esses não tenham nome de mercado, não tenham nenhuma participação em Série A, mas que você consiga radicalizar de uma forma carnal tudo aquilo que hoje... Não, anota isso aí. Radicalizar de forma carnal. Sim, você perigoso, radicalizar de forma anotou aí? carnal, É grande. institucionalmente com L? falando, Agora eu ou não sei, burocraticamente falando. Aí, né? Peraí, L? gente. Ah, bom. O que hoje a CBF impõe em relação às escalas de arbitragem. Ou se muda de uma vez, ou a tendência é cada vez mais piorar com episódios ridículos como esse. Já passo mais aqui, mas a Rê quer falar lá também. Fala, Rê. Até dentro disso que o Facinca está falando, porque eu vejo muito isso, Dani. Amadorismo. A gente está falando de um campeonato e de uma instituição que gera milhões, né? Muito dinheiro envolvido. E a gente tem uma arbitragem que, por mais que se invista também muito dinheiro, está parecendo uma arbitragem amadora. E quando eu falo isso de verdade, gente, não adianta você ter sido árbitro FIFA. Olha, eu tive o escudo FIFA. Olha, eu fiz tal e tal torneio. Não adianta nada disso se você não for um bom gestor. E nem todo ex-árbitro vai ser um bom gestor. E eu acho que, infelizmente, as entidades vão muito em cima disso. O que você fez? Qual o seu nome? Qual é a sua carreira? Só que esquece que para você gerir uma comissão de arbitragem, um departamento de arbitragem, tem que ir muito além daquilo que você fez no campo de jogo. E eu acho que aí, né, Sormani, para girar a bola por aqui também, não é nenhuma questão de avaliar a decisão, se foi correta ou se não foi correta, é uma questão de avaliar a maneira que a arbitragem está sendo levada, não só nessa partida, mas no campeonato como um todo. Sim. Não, são vários erros, né? Boa tarde a todos, mais uma vez, seja bem-vinda. Um beijão pra Rê, que está conosco pela primeira vez. Ela é minha guru, sabia, né? É, né? Sim. Eu tenho o maior respeito pelo Gaciba e pelo Simon. Tanta paciência. É por isso que ela... A Cincane já disse que perturba o tempo inteiro. Você diz que é guru que ela é sua guru. Não, a gente é vizinho, né? A gente é vizinho. A gente mora na mesma região. É uma santa. E toda vez que eu tenho qualquer coisa, E ela sempre atenciosa. Ela está construindo o caminho dela para o céu. Está. Então é o seguinte, de fato, esse campeonato tem sido marcado por atuações ruins da arbitragem, decisões equivocadas do VAR. Eles conseguem errar com o VAR, entendeu? É inacreditável, entendeu? Você teve o VAR à disposição nesse lance aí, por exemplo, já que nós estamos falando disso, e não foi marcado um pênalti, que é muito claro. Todo mundo, só a torcida do Flamengo que acha que não foi. E nem todos, porque tem muitos flamenguistas que acham que foi. Mas só escuto dizer que não foi pênalti, torcedor do Flamengo. Tem um amigo meu que faz meu vizinho lá, torcedor do Flamengo, foi pênalti, coisa nenhuma. Você está brincando. O Gustavo Gomes não torce para o Flamengo. Hã? Né?
Mas ele falou de maneira debochada, né? Eu achei. Eu fiquei com essa impressão, entendeu? Eu acho até que ele aproveitou aquilo para plantar alguma coisa para colher no futuro. O jogo foi 1-1, foi ótimo. O resultado, mantivemos o Flamengo 9 pontos atrás. Não vamos falar nada, para não dizer que a gente é reclamão. Mas se perde o jogo, você acha que eles iam falar que não foi pênalti? Primeiro que foi pênalti. Foi pênalti. Todo mundo viu que foi pênalti. O que você achou? Achei que foi pênalti. Pênalti. Zé, pênalti. Pedro, pênalti. Sim. Facinho, não precisa nem perguntar. Pênalti. Entendeu? Não, precisa. Você já falou. Sim, já falei. É que você já falou. Isso que eu falei, não precisa nem perguntar. Entende? Então, é um governo, esse, dos árbitros no futebol brasileiro, muito ruim. Muito ruim, muito ruim. A Rê falou uma coisa certa, né? Muitas vezes você pega aí um cara, o CNM, árbitro não sei do quê, capitaneou a arbitragem da Conmebol. É o cara. Às vezes não é o cara. Às vezes não é o cara. Isso não quer dizer muita coisa. Você pega um monte de jogador de bola que foi bom, quando vira treinador, não dão certo. Sim. Falcão é o maior exemplo. Falcão era um gênio. Conversa com o Falcão depois do jogo. Nós tivemos esse privilégio de trabalhar com ele na Copa 2014. Era uma delícia naquela Copa você poder sair, jantar com ele, tomar um vinho, um uísque, uma cerveja, ou água, ou suco, sei lá o que você quiser. E ele falar do jogo para você. Mas o Falcão, como treinador, não virou. Sim. Porque não é só você conhecer o jogo. É muito mais do que isso. E administrar a arbitragem, foi o que a Rê falou, eu concordo com ela, é muito mais do que conhecer a arbitragem, ter um escudo FIFA ou isso ou aquilo. Entendeu? Então, é lamentável isso. Porque, primeiro, o pênalti estava sendo checado e aí o jogo foi reiniciado. Como assim, cara pálida, que nem dizia o outro? Não pode. Então, agora já foi, isso é gravíssimo. E a impressão que nos dá, quando tiraram o VAR, esse lance, a checagem pelo VAR do ar, do site da CBF, é o seguinte: vamos tirar porque é uma vergonha o que aconteceu. Foi uma vergonha o que aconteceu. Foi uma vergonha o que aconteceu. Só que aí foi pior, né? E aí o pessoal, houve a grita. Sim. Houve a grita. Não, pera um pouquinho, cadê o VAR? Primeiro que não entrou no tempo correto, 22h38, viu, Rê? O Pedro falou pra mim aqui, foi o horário que entrou. Não entrou no tempo prometido pelo CNM, né? Não foi nem o CNM, quem foi que prometeu? O que aconteceu é que eles juntaram... Vai, já falei demais, já passo a bola pra você. Não, desculpa Deixa ter só, botado. deixa vai, eu me despedir da toca a Rê, bola. porque a gente precisa liberar a Rê, e aí eu escuto aqui o Zé e o Pedro, a gente pode continuar nesse assunto, Rê, mas fecha você daí, por favor, e aí a gente vai continuar o debate aqui em cima da tua visão, obviamente. Eu acho que para mim foi erros de protocolos novamente, e esse é outro ponto que vocês podem até discutir. Já teve aquele erro na Copa do Brasil que esqueceram de traçar a linha do Caleri. Protocolo, quando a gente começou com o VAR, eu nunca tinha visto erros de protocolo. A gente pode discutir interpretações, lances, mas erros de protocolo, como estão acontecendo, nunca vi antes. E aí entra todas essas questões que nós estamos debatendo, infelizmente. E Dani, é um prazer estar aqui com todos vocês. Podem me chamar mais vezes, viu? Com certeza. Ela falou hoje, muito depois de 2, 3 vezes ela vai falar isso. Ela vem, mas ela não fica até as 3, que aí também ninguém aguenta, né? Rê, um beijo pra você, boa sequência de dia aí. O Pedro queria falar, completa que eu quero ouvir o Zé também. Não, tá, tudo bem, Dani. Agora, seja bem-vinda de volta. Um beijo ao fã de esporte com a gente. Welcome back, my friend. Welcome back, my friend. To the show that never ends. Não vai nessa não, pelo amor de Deus. Vamos lá. Welcome back, my friend, to the show that never ends. Vocês estão fazendo essas coisas aqui com o Felipe Mota também? Todo dia. Pior ainda. A gente falava pouquíssimo de futebol. Hoje que a gente vai ter que... E falava Mas agora- pouquíssimo Tá, em mas eu português. voltei, vai. E a gente falava pouquíssimo em português também. Agora falando sério, Felipe, então... Uma coisa, Dani, que eu acho... hoje é terça-feira. Aí, né? Você viu, né? Hoje é terça-feira. Felipe, A gente então. podia estar aqui... Ele capricha, depois vai. Depois ele vai. Ele vai pra virar meme, ele acha ruim. Tem culpa? Não, eu falei Oh, nada. meu Deus. culpa Não, disso foi daí. você de Mas eu novo. não falei nada. Você sabe que aquele meme só passou porque eu não tava, né? Tá bom, foi. Fala! Mas agora, sério, hoje é terça-feira. Cuidado. Hoje é terça-feira. Ontem Capricha. a gente comentava aqui que a gente precisava debater sobre escalação reserva, titular, porque a CBF não cuida bem de seu calendário. Os clubes também aprovam isso. Então, assim, a gente não tinha o melhor dos elencos à disposição. Sim. A gente não tem o melhor da arbitragem à disposição. Hoje é terça-feira, a gente podia estar aqui olhando para projetar a outra grande competição da CBF, que são as semifinais de amanhã, a gente podia estar falando de Flamengo e São Paulo, a gente podia estar falando de Corinthians e Fluminense. A gente está voltando no assunto, porque a CBF gera um fato novo.
O fato novo aí já não é mais o debate se é pênalti, se não é. Sim. Não é mais o debate se o fulano é bom, se o fulano é ruim. É o debate de que você prometeu quando você fez uma grande reunião, porque agora eu vou mudar a arbitragem, agora tudo vai ser diferente. A partir de agora tem um protocolo. 24 horas depois, o áudio vai, antes das 24 horas, o áudio vai estar disponível. O áudio não está disponível antes das 24 horas. O áudio entra depois. Por um capricho, por um capricho da comissão de arbitragem. Não, eu tenho que ver, é uma coisa meio aquele coronelismo, eu tenho que ver antes. Você não vai mudar nada, você só quer ver antes para dizer que você deu ok. É um capricho. Sim. É um capricho de uma comissão que está preocupada com pormenores. Eu tenho que ver antes. Você não vai editar, você não vai mudar, você não vai apagar o áudio. A gente espera que não, porque né? você se comprometeu a ter uma lisura. Então, cara, é o que o Sormani falava. Entrou o mesmo áudio que entrou ontem à noite, mas por um capricho, uma vaidade de uma ou duas pessoas, eu tenho que ver antes. Então, você gera um fato novo, você está prolongando um debate, você está evitando de falar da sua competição importante de amanhã, você está conseguindo falar de Palmeiras e Flamengo, onde se falou muito de reserva titular. Foi pênalti ou não foi? Agora o protocolo do VAR está certo ou não está? Então, assim, se trata muito mal. E eu acho que isso não vai mudar esse ano. Sim. Eu acho que a CBF está trocando... E eu vi isso, inclusive, de gente da comissão de arbitragem, quando a gente esteve lá 2 semanas conversando com o presidente, com o CNM, com as... a gente está tendo que trocar o pneu com o carro andando. Na CBF? Estivemos aqui lá, conversando com o presidente, com o pessoal da comissão de arbitragem. E eles falaram, a gente está trocando pneu com o carro andando. Eles sabem que a coisa não está boa. Trocaram a equipe, reduziram a equipe, depois reforçaram. Isso é clichê. Depois Não, calma, só para explicar que eles não acham que está tudo bem. Não, ok. A evidência é para isso. Eles admitem. Exato. Mas admitem ao mesmo tempo incompetência quando eles falam, estamos trocando pneu com o carro andando. Eu não estou defendendo, veja bem. Eu sei. Eles admitem que a coisa não está boa, então isso vai acontecer. E a gente tem uma semifinal de Copa do Brasil batendo na porta, daqui a pouco a gente tem uma final de Copa do Brasil, a gente vai entrar em reta final de Campeonato Brasileiro e isso vai voltar a acontecer. Porque o cara da comissão de arbitragem não respeita o protocolo das 24 horas. Aí tem que passar para a turma do site, que antes funcionava de um jeito, era só colocar o... Não, mas agora tem o capricho, tem que falar com fulano, com Beltrano, da comissão de arbitragem. Então, são muitos processos que estão travados numa transição ali de CBF, que você não está privilegiando o seu campeonato, a sua bola. Então, isso vai continuar acontecendo. Hoje é terça-feira, a gente podia estar falando de Flamengo e São Paulo, a gente podia estar falando de Corinthians e Fluminense. A CBF te dá um fato novo por um erro simples. Sabe? A gente agradece, vai. Cá pra nós, mais uma pautinha. Mas você entende, né? Mas você entende que bem, né? Não é só o erro do árbitro? Não é só o erro do árbitro em campo? Sim. O Ramon Abate está vendido. Ele ficou ali em definição, ele deixou a bola rolar e quanta gente já viu? Volta, porque eu estou esperando a checagem. Até porque então, assim, é uma cadeia de erros de um campeonato comprometido. Aí não é comprometido por uma transição que é muito complicada internamente. Está tudo muito complicado. Tudo é uma vírgula que está fora do lugar, tudo é alguém que está insatisfeito, tudo é alguém que pediu para ver não sei o quê. Não, mas antes não era assim, agora é assim. Então, assim, o principal, que é o futebol, é a bola, é a competição, está sempre depois, é sempre o assunto de depois, é sempre o debate de depois, é sempre a pauta menos importante. Hoje vamos ficar o tempo inteiro, não é só a gente aqui não, todo mundo que fala de futebol, vamos ficar o tempo inteiro falando que o protocolo está errado, que reiniciou antes, que o Palmeiras viveu o ofício, o Flamengo talvez daqui a pouco responda, aí a CBF vai ter que responder o Palmeiras, aí vai ficar esse jogo de estica e puxa, porque todo mundo quer o quê? Pressionar para tentar, no meio desse caos, se dar bem também um pouquinho lá na frente. É chato, terça-feira já, a gente não consegue olhar para frente nunca. A gente está sempre revisitando problemas. O Palmeiras já avisou que vai mandar um ofício à CBF reclamando da atitude ali da arbitragem. Acho que tem um outro ponto, né, Zé? Porque assim, o árbitro de campo, ele é soberano. Eu tenho dúvida, diante desse áudio, se ele, por conta própria, avaliou que esse lance não foi pênalti, e aí é uma opção da arbitragem, não ouvir a definição do VAR e encerrar a partida, ou se a CBF acaba tentando proteger quando percebe que o Ramon... Essa é a leitura que eu tive. O Ramon não conseguiu esperar porque não sei, afoito, ou se porque realmente achou que não foi pênalti, sabe? Ele não fez a minha questão arbitragem. Não, a arbitragem foi boa. A Renata falou isso no domingo, né? Você estava também no Sport Center, assim. Era para elogiar a arbitragem, era para falar, não, ele apitou um bom jogo. Só que aí esse final deixa essa questão para a gente debater. Boa tarde, Dani. Seja bem-vinda. Parabéns de novo mais uma vez, né? Seu Sormani, Pedro Ivo, a Cinca, todos estão nos assistindo. Assim, Dani, eu fiz a mesma leitura que você. Eu acho que a partir do momento em que a CBF tira esse áudio, ela quer proteger não só a CBF, mas os árbitros, que já estão sendo pressionados. Todos os jogos, os árbitros entram pressionados, sejam eles de campo, como também os do VAR. Né? Ali mostra claramente o erro de protocolo. Foi do VAR? Não, foi do árbitro. O árbitro não tinha que acelerar para ter a saída do jogo. Até porque no áudio ali a gente percebe, pode jogar, e o cara fala assim, calma, calma, né? Falou 2 vezes calma, e ele acelerou para
para seguir o jogo, para recomeçar o jogo. Então, assim, eu acho que nesse caso foi erro do juiz. Eu acho que o árbitro em campo errou. E aí o VAR foi logo em seguida, porque o VAR chama 2 vezes. Calma. Né? E ele, agora já foi. Depois, acho que na primeira ou na segunda vez tem um como se diz, o seu Sormani gosta, tem um gap, né? Tem um silence. Um gap na comunicação. Tem um gap na comunicação. Assim, e ele não responde. Né? O pessoal do VAR fala, calma. Aí ele fala assim, agora já foi. Entendeu? Nossa, isso é grave demais. Então ele já tinha sido comunicado. Porque a própria fala, quando ele fala, agora já foi, ele já tinha escutado. Então o erro foi do árbitro em campo. Estanca hemorragia. Né? Puxa, agora não dá mais, agora já foi, o cara morreu. Agora, eu acho que o erro Mas foi você do cara não fez do isso? campo. Não, tinha que ter feito. Sim. O paciente morreu. E aí entra uma série de coisas que eu acho que essa arbitragem vai demorar um pouquinho para se acertar. Muito por conta de uma nova cabeça pensando a arbitragem, mensagens, recados. A arbitragem é uma situação, faz parte do futebol. Como nós temos aqui as nossas opiniões, nós achamos que são, né? O seu Sormani acha que é pênalti, eu acho que não. O Pedro, você e tal. O árbitro também é um ser humano. Só que o problema é a padronização de tudo isso. A padronização. Como é que você vai fazer com que o árbitro de campo pense da mesma forma que o árbitro do VAR e vice-versa? Né? Tendo clareza no que é a colocação sobre cada lance, mas né? O que é pênalti, o que é impedimento. Sim, esse trabalho, né, que eu acho que é importantíssimo, a CBF falou que ficou, acho que 15 dias fazendo um intensivão com os árbitros, aquelas coisas todas. Eu não sei se o intensivão gerou mais dúvida na cabeça dos árbitros ou fortaleceu em relação a determinadas faltas. E aí você percebe, porque cada rodada tem um tipo de arbitragem, cada rodada tem um comportamento. Né? Se não é o árbitro no campo, é o VAR. Isso tudo faz parte dessa troca, mas só que essa troca ela tem que tentar minimizar os erros. Porque se não minimizar os erros, acaba gerando prejuízos enormes para os times. Enormes. E não tem como você falar assim, não, o erro dilui ao longo das 38 rodadas. Não dá mais para dizer isso. Não dá mais para dizer isso. Porque empurrar a sujeira. Sim, né? Não dilui. Não dilui, porque um ponto pode definir uma classificação, pode definir um rebaixamento. Depende do momento Sim, aquele ponto é exato. sonegado em função de um erro. Você não pode dizer isso, vai se diluir. Não, mas aquele momento foi muito grave. E aquilo ali, ele acaba condicionando a próxima rodada. Sim. Não só dos árbitros, mas acaba condicionando a próxima rodada do time que foi prejudicado, do time que será enfrentado, do duelo que a ser feito na próxima rodada. Então, assim, acho que o CNM tem que acelerar esse processo. E agora, neste momento, não é mandando nota. Neste momento, não é tentando colocar para o pessoal do site da CBF. Neste momento, o CNM tem que vir a público e ter uma atitude que, no passado, nunca se teve. E há quanto tempo você está cobrando isso, né, Zé? Há um bom tempo, eu cobrava já do Gaciba, né? Que agora é nosso companheiro aqui, mas eu já cobrava do Gaciba. Eu tenho que falar, eu falava naquela época e eu tenho que falar agora. Ele mesmo tem noção que houve dificuldades, que erros foram cometidos, acertos também, né? Eu acho isso. Ocorreram. E eu canso de falar, o árbitro faz parte do espetáculo. Sim. O árbitro não está isento do espetáculo. Né? Então, nesse CNM, venha público. Para de ficar mandando notinha, até porque não é você que escreve. Né? Venha público, esclareça de uma vez por todas. Olha, nós estamos passando por esse problema. Estamos fazendo isso. Sabe o que se chama esse tipo de situação? Transparência, clareza. Né? Para que as pessoas não pensem, você está prejudicando isso, você está me ajudando aquilo. Como os treinadores às vezes falam, não, olha, o campeonato manchado. Não, isso aqui está sendo beneficiado o time com a camisa preta, camisa vermelha, camisa branca, camisa amarela, camisa verde. Então venha a público e esclareça de uma vez por todas para todas as pessoas, não só para os clubes. Sim, para quem acompanha para quem acompanha o futebol. Zé, eu acho que isso se ramifica, né? Isso cresce, né? Isso aí é algo que parece sem fim, né? A nossa arbitragem está ruim. Os nossos árbitros são ruins. Eles não têm personalidade. A gente nota isso, o Facincani tem batido nessa tecla aí com muita insistência. Agora, quando você tem uma arbitragem com esse perfil e o jogador não ajuda, atrapalha mais ainda.
O jogador sul-americano é muito complicado. Nossa, o comportamento do sul-americano, ele é diferente, né? Postura, E o sul-americano, do europeu. quando vai para a Europa, muda. Né? Exatamente. Então, por exemplo, vocês viram o que aconteceu na Europa? Mas aí, quando vem também o Gustavo Gomes e fala que não foi pênalti, tem gente que fala, não vou levar em conta a declaração do jogador. Não, bom. Mas ele não falou que não foi pênalti. Ele falou. Ele falou sim. Ele falou. Ele falou, não foi pênalti. Ele falou que ele falou, eu acho que é disputa, mas vamos falar do jogo, não quero falar da arbitragem, deixa a imagem pra Eu vocês. escutei uma fala dele dizendo que não foi pênalti. Não. Domingo no Sport Center, só se eu ouvi errado. Você viu o que aconteceu nos Estados Unidos? Ele não Os caras estão potencializa mudando o debate. a regra lá. O jogador tem que cai simulando como é que chama? Cãibra, fazendo teatro. Fica 3 minutos fora. Porque o campeonato americano está repleto de jogador sul-americano. Os caras perceberam, escuta, não tem jogo, não acontece o jogo. Mas esse é o nosso comportamento. O Zé sabe disso. Sim. Trouxeram árbitros da Europa, na época da gestão do Fará pra cá, Sim. no Campeonato Paulista. Sim. Os caras foram um fracasso. Porque os caras falam, pô, isso é coisa de maluco. Não dá pra trabalhar desse jeito. Quem é o melhor árbitro hoje internacional? Qual é o grande árbitro? Traz ele pra apitar um jogo aqui. Ele não vai ter a mesma performance, o mesmo desempenho que ele tem na Europa. Não tem. O jogador aqui não dá sossego. E isso potencializa a nossa arbitragem, que é ruim. Os erros, né? Os erros da nossa arbitragem, que é ruim. Os caras já entram pressionados. Exatamente, é duro. Sai um lateral, os caras estão reclamando. Não, pior não é isso. Várias vezes a gente vê o jogador assina o árbitro. Como assim, companheiro? Dedo em rice na face do árbitro? Isso não pode acontecer. Há que se ter respeito, entendeu? Ninguém respeita. É o que o Zé falou. Vai para a Europa, o comportamento lá é outro. É outro, entendeu? Então, eu acho que isso aí também a gente não pode deixar passar em branco. Os árbitros são ruins? São. O governo é ruim? É. A preparação dos árbitros é deficitária? Sim. Mas tudo isso é potencializado pelo comportamento inadequado do jogador. E sem contar o seguinte também, o próprio VAR hoje, ele se sente no direito de querer também apitar o jogo. Ainda não se entendeu, que é o que a gente falava na semana passada, que o VAR não opina, a não ser que seja para cravar o impedimento. Ele chama para sugerir. Ele chama, o cara fica vendo. Olha lá, dá uma olhada, olha isso. É só no Brasil que o VAR quer apitar o jogo. VAR não é para opinar. O VAR é apenas para recomendar. Fulano, possível pênalti. Dá uma olhada. Dá uma olhada. Vou reiniciar. Calma. Vá ao monitor, possível pênalti. Acabou. Fulano, possível entrada para cartão vermelho. O VAR sugere. O VAR não crava, o VAR não opina, a não ser que seja um lance para uma ciência exata como o impedimento. Sim ou não? Aí o árbitro nem vai olhar, né? Sim, mas aí o impedimento não há nem a necessidade de olhar. Assim porque... vai certo. Impedimento, se foi falta, foi fora. Imagina, o lance do Fortaleza, os caras conseguiram errar aquele lance. Fortaleza e Fluminense, os caras conseguiram errar aquilo com o VAR. É o fim do mundo. Então assim, estamos trocando o pneu do carro com ele andando. Na frase colocada pelo Pedro sobre os amigos lá da comissão de arbitragem. Meus amigos, se vocês estão, entre aspas, com a dificuldade de trocar o pneu do carro andando, conversa então você fiada, em algum momento... Então, eles conseguem parar o carro e trocar o pneu. Em algum momento, assim, chega, VAR, é o seguinte, acabou a opinião. Só sugere e chame o árbitro. Câmera 1, câmera 2, temos essa... vai pedindo, vai pedindo. Sim, quero mais uma câmera. Tá aqui, companheiro. Quero a segunda. Tá aqui, companheiro. Aí você está sugerindo uma mudança na maneira como é feito hoje, a fim de tentar minimizar. Eu não estou sugerindo a mudança, Dani. Eu estou sugerindo o que se passa no mundo. No mundo inteiro é feito assim. Sim, não, é porque existem casos em que o VAR tem a soberania de virar e falar, é cartão vermelho, é impedimento, entendeu? É por isso que eu estou falando. Faz total sentido, que é você tentar alterar para um modelo que dá certo. Sim. Só que aí tentar olhar para o outro lado. É mais uma mudança, é mais uma alteração, é mais uma orientação do centro. Mas dessa vez você minimiza a chance de um monte de opinião ficar induzindo o árbitro. O que eu acho é que essa arbitragem, ela tá... Eu acho que essa arbitragem, ela não tem como... Não é por limitação técnica. Só para... Segundo fontes, a fonte chamada Simon, né? Grande Simon.
o Ramon Abate vai apitar Fluminense Não, e tá Corinthians. saiu a escala. É o Daronco em um e ele outro. Opa! Ele apita. Aí só uma situação, Dani. Só essa porque confusãozinha ele vai jogar nas costas. Hein? Como a gente... E quem vai ser o VAR nesse CNM jogo? chega. Mesmo? Vamos ver, vou perguntar para o senhor. Quem? Fala enquanto isso. VAR é o mesmo? O VAR... Pedro, se O CNM assume no início do Brasileiro. Recomendação para deixar o jogo seguir. Poucas rodadas depois, troca a equipe toda. Outra recomendação. Algumas rodadas depois, o VAR tem que interferir menos. Então, o que eu falo, essa coisa de a cada 5, 6 rodadas ter recomendação, muda para lá... Olha o tanto de balaio. O árbitro ele já está perdido. Assim, Pedro, o árbitro qual é já a está perdido, por isso que... Eu não estou falando que a sua sugestão é errada. Não, eu estou falando VAR. que esse ambiente, esse ecossistema da arbitragem, até o final do ano, é muito difícil você pensar que a coisa vai mudar por uma orientação específica que a gente vai soltar essa semana. A coisa está comprometida. Mas Pedro, sabe é o cara que está perdido, é o árbitro que tem muita gente falando. Eles se complicaram assim. Qual é a dificuldade de você pegar o protocolo dado pela FIFA, que eles, obviamente, devem ter tido o mínimo de instrução, porque não é possível que não tenha instrução, porque se você tem um objeto como o VAR no Brasil, é óbvio que você se passou por uma mínima instrução para você aplicar a ferramenta aqui no Brasil. Qual a dificuldade de você pegar o protocolo da FIFA e seguir à risca como é que funciona e você passar a prestar atenção como é na Alemanha, na Inglaterra, na Espanha, na Holanda, na França, nos países em que o VAR funciona e que não há o menor tipo de problema, ou se tem um problema é perto de 150 que acontece aqui no Brasil. Essa que é a dificuldade que a gente não consegue entender. Porque você tem o árbitro do VAR para sugerir, não para opinar. Fulano, tô vendo aqui, tem isso. O auxiliar do VAR para sugerir possibilidades de impedimento de jogadas que o bandeira no gramado acabou deixando passar batido. O auxiliar do auxiliar para ter a segunda sugestão para corroborar com o outro bandeira. E o restante são figuras que vão participar da área técnica. O cara do corte de câmera, o cara do frame. Ou seja, tá todo mundo opina. Sabe? Eu consigo entender tanto o motorista que levou o Pedro pessoal para lá, ele quanto opina o também. Ele fala, Facincani, porque eu acho que os dois têm um ponto, só que é difícil a gente acreditar nessa mudança. Fecha esse assunto pra gente falar de campo, pelo amor de Deus. Existe uma coisa aqui que nós já falamos uma vez, eu já falei uma vez aqui, eu acho que pode ser uma das razões, das várias que nós estamos falando aqui, é o seguinte, se você vai na Europa, você tem o campeonato inglês. Você tem o árbitro que apita só o campeonato inglês, ele não apita regional. Você vai na Itália, você tem o campeonato italiano, vai apitar só o campeonato italiano, país pequenininho, você não tem o regional. Né? Aqui não. Aqui nos primeiros 4 meses, 5 meses, o cara apita São Paulo, aí tem uma outra federação que apita em Santa Catarina, Sim. Tem uma outra federação em Manaus, porque os árbitros eles vão migrando, né? Sim. Quando o tempo está fechado aqui, aí eles vão para um outro lugar. O que acontece? As diferentes formas de arbitragem no nosso cenário. Se você... aí entra uma possível profissionalização, mas eu não sei se todos os árbitros gostariam de serem Nem todos querem. A maioria eu acho que não quer, inclusive. Não querem porque é um complemento daquilo que a renda salarial deles e não sei se a CBF pagaria o que eles conseguem ganhar ao longo do mês. Se você não padronizar, o árbitro de São Paulo tem que apitar da mesma forma que o árbitro do Rio. O árbitro do Rio tem que apitar da mesma forma de Porto Alegre. Só que não é só em campo. Seria o ideal, mas não é só em campo, Dani. É o árbitro também do VAR. O árbitro do VAR também é diferente, muitas vezes, dos estados, né? Então, os caras enxergam, muitas vezes, o jogo de forma diferente. E aí o árbitro entra naquilo que nós sempre falamos aqui, o árbitro acaba sendo sugestionado, o árbitro acaba sendo, poxa, chamou, será que aconteceu, não aconteceu? Às vezes ele fica meio intimidado em relação, e aí, foi, não foi, não foi? Nós estamos vendo aí um caso em que o árbitro acelerou o jogo. A pergunta não é para o VAR, a pergunta é para o árbitro. Por que você acelerou o jogo? Por que você quis... Né? Você permitiu a saída de bola, sendo que o VAR te chamou, calma. Sabendo que todo lance de escanteio Sabendo que todo lance você tem... E ele viu, tanto é que chamaram. Claro. Calma que tem uma disputa, calma que tem uma disputa. Então, assim, essa forma de observação, né? de estado por estado, se você não tirar essas diferenças, nós teremos confusões sempre. Só para informação, diga. Não, porque eu acho que assim... Para entender, porque às vezes as pessoas se apegam a mas falou que foi, falou que não foi, já disse. A questão não é mais o lance em si. Eu acho, inclusive, que não seria maior, marcado. Eu acho que é muito maior. O VAR induz para ele que é um contato de jogo, ele ia ser chamado, ia estar ali, como acontece muitas vezes. Ele teria sido induzido ao VAR, eu acho que ele não marcaria. Isso não mudaria o rumo da prova. Só que na semana que vem,
é um outro protocolo que não vai ser seguido num lance talvez mais agudo, ou num lance talvez mais escancarado, ou numa bola da mão que o juiz não viu. O problema é o protocolo que não está sendo seguido, não é o resultado de Palmeiras e Flamengo, não é se é pênalti, se não é, porque a gente acha muito aqui que não foi, é meio que unânime. O Gustavo Gomes deixa em dúvida, o cara do VAR diz que para ele foi contato normal de proteção. E o árbitro Eu acho que o abate jogo. poderia chegar ali no VAR induzido, concordar que foi uma proteção, dependendo do ângulo, só que assim, é um protocolo que mais uma vez não é cumprido. Hoje é um lance que tem muita gente que acha que não foi, a gente acha que foi. Semana que vem pode ser algo, sabe, escandaloso. Sim. Os 44 segundos Não é nem semana que vem, não. É então, aqui, assim, ó. O problema Gente, mas é é o o seguinte, Informação. sabe que A isso, gente isso tem foi que também seguir. escandaloso, porque o Palmeiras poderia ter vencido o campeonato. escandaloso que eu digo, o lance, O lance em si. Sim, Não ausência se, de protocolo, que é se o errado. pênalti é marcado e o Palmeiras faz o gol, a diferença pro Flamengo ia para 12 pontos. Sim, O campeonato acabou. aí tinha acabado o campeonato, eu concordo com você. O Pedro fala em semana que vem, não é nem semana que vem, não, é essa semana mesmo. Só como informação, já que a gente citou aqui os árbitros, você perguntou quem são os VARs. Fluminense e Corinthians, o Ramon Abate Abel, e o árbitro de vídeo vai ser o Wagner Riway. E São Paulo e Flamengo, o Daronco no campo, e o árbitro de vídeo é o Rodrigo D'Alonso Ferreira, de Santa Catarina. O Wagner Way, que na outra semana já estava envolvido em problemas, sabe? O D'Alonso não me recordo agora de algo tão forte, mas O D'Alonso eu acho que não tem você nada vai girar, recente, você vai pelo girar, menos. sempre vai ter alguém com a ficha ali Mas com não algum adianta, problema. mas não adianta. Eu vou girar, São eu vou sempre cair ali eles no que estão aí. Facincani, ó. Esse é o Eu quadro quero nosso. falar de Flamengo e Palmeiras, mas de um outro jeito. Porque o Sampaoli deu uma entrevista e olhou um time e falou, bom, esse aqui é mais técnico, aquele ali é mais tático. Foi o que eu entendi. Coloca as aspas dele aí para ver se o Facincani concorda com a minha observação dessa declaração aí do Sampaoli na entrevista ontem. Ele estava no Sport TV e falou aí, ó, no Brasil há times muito diferentes. O Palmeiras consolidou um estilo, a organização coletiva, sem fazer contratações de tanta excelência. Gerou um nível de compromissos em diferentes faces. Técnica, tática, é bastante competitivo, muito difícil jogar contra o Palmeiras. Mas aí ele fala sobre o Flamengo também em outro momento da entrevista. E aí ele fala o seguinte, o Flamengo tem uma sequência tão forte de ataques que me parece ilógico que estiveram no 14º lugar na tabela. Quando um treinador pensa que os jogadores precisam se adaptar ao estilo e não tira o melhor deles, penso que é um trabalho fracassado. O futebol é dos jogadores. Eu quero ouvir o Zé daqui a pouco também sobre isso aí, porque isso aí é uma cutucada claríssima, né, no Paulo Souza. Mas fala você primeiro, Facinca. Assim, não mentiu em nenhuma delas, principalmente na questão do Flamengo, porque era uma aberração o Flamengo estar em 14º lugar do Campeonato Brasileiro, com o time que tem, com o elenco que tem, né? E a gente falava aqui em relação ao trabalho do Paulo, e que foi agora exposto pelo Sampaoli, porque o Flamengo, ele tinha movimentos em campo que eram bem diferentes das características da equipe. Não é só radicalizar, vamos mudar. É como e o porquê e com quem você vai mudar. Se você tem um elenco que a tua característica vai contrária à ideia do técnico, você vai afundar como afundou o Flamengo. Entendeu? O Flamengo não tinha um elenco para jogar da forma como queria o Paulo Souza e na ideia dos jogadores também não. É diferente. Se você faz uma limpa de elenco, vou trazer novos laterais com características para jogar numa linha de 3, zagueiros mais rápidos, mais técnicos, de início de saída, etc, etc, etc. Você começa a moldar o elenco com a cara do técnico, não era o Flamengo. Então não adianta, ó, radicaliza, muda, mas é com isso aí, tá? Não existe. Isso aí está completamente equivocado, né? O estudo foi mal feito. A diretoria do Flamengo pisou na bola redondamente em relação a isso. Então não adianta nada. Por isso que o São Paulo, quando passa por clubes, ele pede 10, 12, 15 contratações, porque o estilo de jogo dele é um estilo diferente da maioria da formação dos atletas aqui no Brasil. Então é normal. O que ele fez com o Atlético Mineiro, esse elenco do Atlético Mineiro foi montado por ele. Um elenco que foi praticamente reformulado com 10, 12 peças novas quando ele passou. Que aí depois foi herdado pelo Cuca, que até tem uma ideia similar de jogo dele, muito intenso, partindo para cima, etc. E por isso que funcionou tão bem o ano passado. Né, que era completamente diferente do Turco, que chegou esse ano e deixou uma terra arrasada agora para o Cuca tentar dar jeito de novo no Atlético Mineiro. Então, assim... E com as mesmas peças, às vezes fica mais difícil, né? Ou com peças melhores. Você mudou a característica, você mudou a preparação, você mudou o entendimento do jogador, é complicado. E o Palmeiras é exatamente isso, é um time que se solidificou com um trabalho há 2 anos. Um trabalho que existe, que é vencedor, que é competente, que é estudado e que é moldado a entender a própria limitação desse elenco perante ao lado técnico do Flamengo, que é superior, individualmente o jogador do Flamengo tem mais recurso, mas
como esse Palmeiras se aplica na organização coletiva, ele se equivale a um time que tecnicamente é muito forte. A gente tem exemplos disso não só aqui no Brasil, na própria Europa também. Tem elencos na Europa que são muito mais recheados de jogadores técnicos. Mais equipes... O Real Madrid mais é um táticos. exemplo disso. O Real Madrid é um time que... Não é longe de ser um time galáctico como Lógico foi. que não. Exatamente. O Grandes Liverpool tinha mais jogadores, condição. mas ele é mais coletivo Foi mais lá, né? tático, foi mais coletivo, foi mais compreendedor de como se decide um mata-mata. Se a gente faz o comparativo do Liverpool com o City, o time do Liverpool, claro, é fantástico. Não é fale brilhante. do City, não fale. Olha, não se atreva a falar mal do De Bruyne, hein? Que esse programa não vai ter sequência. Não é nem atrás, eu só estou comparando estilos, entendeu? Porque você tem um time que é mais tático, assim, eu vi. Eu, graças a Deus, não sei nem do que vocês estão falando. Peraí, gente, deixa eu só voltar para trazer, deixa eu só enxugar aqui, entendeu? Então você tem estilos de equipes que uma trabalha numa rotação mais coletiva, outra individualmente é muito forte, sem perder esse senso coletivo. Então o futebol é feito nesse casamento de ideias e que por isso que dá tão certo e é tão democrático e legal de se acompanhar. Ô Zé, eu quero que você responda essa aqui do GC. Eu concordo com o Sampaoli. Eu acho que quando você precisa mudar muito a característica de um time para encaixar no teu trabalho, você acaba cometendo um erro. Porque você vai perder o que cada jogador tem de melhor para te oferecer e isso no Flamengo aconteceu muito claramente. Aí eu vou te mandar já uma outra pergunta aqui. Se o Dorival, da maneira que está trabalhando, tiver um trabalho longevo, ele pode colocar esse Flamengo acima do que joga o Palmeiras, levando em conta que ele já tem a técnica e que ele está formando uma maneira de jogar ali? Então, Dani, eu acho que depende, nesse caso, acho que por mais que você tenha jogadores técnicos, eu acho que você tem um estilo. Sim. Né? Eu posso melhorar o Flamengo? Sim, pode melhorar. Pode melhorar até que ponto? Porque você está comparando estilos diferentes. Né? O Flamengo pode melhorar tecnicamente, claro, pode melhorar taticamente, como o Dorival fez de forma fantástica, porque hoje esse time joga um futebol muito, muito gostoso de se assistir. Agora o Palmeiras tem 2 anos, vamos supor que o Abel comece agora e estabeleça o seu trabalho. Eu acho que são características diferentes que elas acabam se conflitando no jogo. Mas independentemente da característica, eu sei que o Flamengo é mais propositivo, é mais com bola, mas eu digo de excelência. Sim, de excelência, eu acho que sim. Eu acho que sim. Mas o Palmeiras ele tem algo que o Flamengo ainda não foi testado. O quê? Que eu acho que é jogar 90 minutos, da mesma forma. Você já viu o Flamengo com esse Dorival agora, o dia que está jogando, sair atrás do placar? Vimos e não reverteu. Contra quem? Não me lembro, Internacional, perdeu na estreia dele. Não, mas agora, aí tem muito tempo, né? Não. Porque ele está ganhando, está jogando bem, está conseguindo colocar o seu estilo. O Palmeiras, eu acho que ele tem um estilo próprio e ele já deu certas demonstrações em determinadas situações. Esse Flamengo, ele deu todas as eu acho que as demonstrações de, olha, a técnica, o coletivo, mas ele não, eu acho que nesse aspecto, não é uma crítica, estou falando nesse aspecto eu gostaria de ver, porque é uma outra situação, né, do Flamengo sair atrás e tentar buscar, porque o que acontece, quando você sai atrás e tenta buscar, você modifica determinados movimentos. Você sabe quantos jogos, sabe quantos jogos o Flamengo não sofre gol? 5. E Chita Verde canta aqui no meu ouvido, na ressacada. É verdade. 11 da manhã, o Flamengo saiu atrás e virou em cima do Avaí. Entendeu? Então, assim, eu acho que nesse aspecto, o Palmeiras já foi mais testado. Mas eu ainda acho que o Flamengo, nesse caso, por conta da imprevisibilidade dos seus jogadores, eu acho que o Dorival pode ultrapassar. Esse time do Flamengo pode ultrapassar em relação ao Palmeiras essa coisa da excelência. Não que o Palmeiras não seja, não é isso, mas eu acho que nos momentos de decisão, vamos dizer assim, eu acho que essa qualidade técnica do Flamengo pode fazer uma pequena diferença na hora de decisão, mas isso significa que o Palmeiras não seja inferior. Eu acho são estilos diferentes. Um retrato que dá para pegar isso aí que o Zé fala é a final da Libertadores do ano passado. Na final da Libertadores do ano passado, você tinha um trabalho de muitas semanas, né, que o Abel fala e depois todo mundo conversa em coletiva. Ele preparou para aquilo ali, ele mirou aquilo ali, ele só olhava para aquilo ali, ele poupou em clássico, teve aquela discussão toda porque ele mirava um trabalho específico para aquela decisão. E um Flamengo que vinha ali, não aos trancos e barrancos, mas que vinha vencendo por situações que não diziam muito sobre o seu treinador. Então, você dependia muito desse brilho técnico, mas você não tinha uma situação que condicionasse a isso. Hoje, eu acho, tudo bem, que é o Palmeiras, do coletivo, o Flamengo, do técnico. Só que eu acho que o Flamengo não é só do técnico. O Flamengo tem muito do coletivo do Dorival. O Flamengo tem um coletivo do Dorival. O Dorival mudou a forma de Flamengo jogar.
Dorival adaptou, Dorival potencializou. E aí não é só o intuitivo do Arrascaeta, do Gabriel, o Dorival potencializa uma série de situações. Então acho que para um futuro confronto aí, que hoje pode vir a ser uma possível final de Libertadores, tem Vélez, tem Atlético aí pelo caminho, mas eu acho que tem um Flamengo numa engrenagem coletiva melhor do que foi em outro momento, e podendo, aí sim, aí você vai potencializar, porque aí você vai ter um Arrascaeta, como acontece com o Corinthians, que tem dificuldade no primeiro tempo, mas aí a bola sobrou para ele. A questão toda é tempo, né? Vou colocar... Mas eu acho que eu vou te falar... O Palmeiras tem mais que o Flamengo. A gente está te falando em 2 meses ainda de trabalho. Vou colocar uma situação... Sim, não, vou te devolver, Zé, mas eu coloco o tempo para treinar, não é nem tempo no cargo. Mas aí eu acho que o Flamengo começa a sinalizar que o brasileiro, para ele, vai ser com um time alternativo. Você talvez tenha um tempo para trabalhar. E olhando, como o Abel olhou, por exemplo, no ano passado, para uma final de Libertadores, é que eu acho, meu ponto é, o Flamengo hoje deixou de ser só, mas é o técnico, é o brilhantismo do Gabriel, o brilhantismo do Pedro. Não, voltou a ser um coletivo. O brilhantismo do Pedro tem motivo, eu quero colocar a melhora do Everton Ribeiro tem motivo, a melhora do Arrascaeta tem motivo, a melhora do encaixe da linha de defesa tem motivo, e tudo isso não é só técnico. Sim. Tudo isso é trabalho tático também. Vou colocar para vocês uma situação, como o seu Sormani gosta, nos playoffs da NBA, são 7 games, né? Melhor de 7. Melhor de 7. Em 7 jogos, titular do Flamengo, titular do Palmeiras, como seria? Nossa, que se difícil. falando de excelência, se falando dos dois times vai ser 4-3 para mim decidido o Dorival com 2 anos e Abel com 2 anos, como estão agora. Como seria a mesma equipe? 4-3 pro Flamengo. Tá vendo? Mas essas são condições de igualdade que a gente nunca vai ter, né? Essa que é a curiosidade. Isso que eu queria falar. A respeito tem uma frase ali do São Paulo que ele fala assim: o Palmeiras é um time que foi montado sem contratações de excelência, uma coisa assim que ele fala. É tipo caras, né? Exatamente. Sem grandes nomes, né? Ele dá a entender que não teve grandes nomes. Esse é um grande treinador. Que ele, me parece, claro que ele, se estivesse dirigindo o Flamengo, faria o Flamengo jogar como potencializando os jogadores também, tiraria do elenco do Flamengo que ele tira do Palmeiras. Muito embora no começo, no primeiro ano dele, eu lembro aqui que eu dizia o seguinte: Flamengo, o Abel no Flamengo não seria bom para o Flamengo. Mas a gente viu o Abel mudar. Porque ele começou de um jeito e hoje o repertório dele é muito maior. Sim. Então, esse é o técnico do sonho de todo presidente. Porque se eu tenho um budget, o Zé que me ensinou essa palavra, se eu tenho um budget que não é tão forte, tão poderoso como o do Flamengo, eu consigo montar um time para jogar de igual para igual com o Flamengo. Mas o São Paulo, ele não quis assumir esse time em 2020, né? Eu já não. Antes do Luxemburgo, ele negou. O quê? Ele não quis. Ele fala na entrevista, inclusive ontem, ele lembra disso, né? Que em 2020, antes do Luxemburgo, ele foi procurado e ele falou: não, assim eu não tenho condição de enfrentar o Flamengo. Bom, enfim, eu estou falando do Abel, né? Ele também fala isso. Então, quer dizer, o Abel consegue, na base da inteligência, do posicionamento dos jogadores, fazer o time do Palmeiras ser tão competitivo, embora no papel seja inferior ao do Flamengo. No papel, o Palmeiras é inferior ao Flamengo. Sim. Mas no campo, ninguém sabe até agora quem é o melhor. Ninguém sabe. Tanto que no playoff melhor de 7, eu opto pelo Flamengo, pelas peças que o Flamengo tem. Um 4-3. Deixa eu ver o quanto é difícil. Não dá para falar assim, 5-2. Não 4-0. Acho que não, acho que ninguém. Vocês arriscariam um placar mais elástico? Eu não consigo nem acho que ninguém, né? Você quer ver? Pode ser 4-3 pro Palmeiras por um. Sim, pode, uma filigrana ali. É a mesma pergunta. O senhor, eu gosto de futebol bonito ou feio? Como é o futebol bonito? Como é o futebol feio? Às vezes, por exemplo, o do Palmeiras é um futebol competitivo. E é bonito de se ver também. Eficiência é diferente não é um futebol plástico como o do Flamengo. Né? E existem pessoas que gostam desse tipo de jogo como gostam do Flamengo. É difícil essa pergunta. Eu concordo. E outra coisa, o Abel, há técnicos que não conseguem trabalhar com grandes jogadores, com estrelas. Não conseguem. Não conseguem. E há técnicos que só sabem trabalhar com estrelas, com um time bem montado. Por exemplo, olha o Diniz. Diniz foi bem no São Paulo, está indo muito bem no Fluminense. São Paulo, naquela época, era um São Paulo muito parecido com esse Fluminense. Mas ele fracassa no Santos e fracassa no Vasco. 2 times com elencos ruins. Ruins é bondade sua. Na época do Diniz era... Né, bom, então, ele não consegue implantar... Ele está implicando com o Diniz no Vasco e nem no Santos o entendimento dele de futebol, porque os jogadores são ruins.
Não, mas São ruins. Mas no São Paulo ele consegue. No Fluminense ele está conseguindo. Porque ele tem jogadores com qualidade. No São Paulo, entendeu? Inclusive, ele elimina... Agora, para falar da Copa do Brasil que vai rolar, Pedro, vou te passar aqui, mas ele elimina o Flamengo do Ceni em 2020... com o time do São Paulo, que ele consegue montar. Coloca aí na tela pra gente. A gente separou as escalações desses dois times de 2020. Ele tem uma sequência de vitórias em cima do Flamengo, né? Esses dois jogos, na verdade, ele ganha tanto em casa quanto fora. O primeiro é fora, ele ganha de 2-1, e depois em casa ele ganha de 3-0 e fica com a vaga. Na época, o Ceni era o treinador do Flamengo. Olha os times que estão aí, Pedro, ainda nesse gancho que o Sormani dá, mas já entrando nesse jogo de amanhã, né? Tem uma curiosidade aí, tem mais gente do São Paulo que vai estar amanhã do que do Flamengo. É uma curiosidade. Uma curiosidade legal. Que bom, né? Que bom que tem mais gente de São Paulo do que o Flamengo. Porque Diego Você Alves, derruba, Stanley, René, Arão... Eu duvido que vocês fizessem isso com o Felipe. Pena o Gerson. Não fazia, ele faz. Não fazia isso com o Felipe. Agora que vai falar só também. Não fazia isso com o Felipe, Henrique, tá implicando comigo. Não, imagina, a gente não implica com Em tese, você. só o Arrascaeta. Não, olha só, o Gerson ele também faz. Quem faz falta aí? Gerson, Arrascaeta e Não, faz Gerson falta. e Bruno Henrique. Michel de 20 faz falta. Bruno Henrique faz falta, lógico. O Arão, Mas o eu Dorival gostava. conseguiu resolver esse problema da ausência do Bruno Henrique com o Pedro. Coisa que ninguém conseguiu fazer até hoje. Aí, Ninguém aí conseguiu. não é só Ninguém conseguiu fazer. técnico. E que estava nesse elenco. Aí não é só técnico. Não, é o treinador. É o treinador. Eu concordo com você, Pedro. E se você o Dorival mudou o Flamengo. E se você para pra analisar? Ele muda o posicionamento do Everton Ribeiro, ele coloca o Pedro no jogo, ele potencializa o Léo Pereira. E aí, tudo mérito do Dorival. Tudo mérito dele. O Rodinei hoje é outro. Quem ali era genial ali naquele time ali? De qual? Do São Paulo? É. Genial ninguém. Genial ninguém. Nenhum. Então, o Brenner potencializado pelo A fase Diniz. do Luciano era boa. Luciano veio Sara. contra a boa fase com o Diniz. Sara tava jogando bem. Sara com o Diniz, o Daniel Alves. A já era um bom expectativa jogador. no Daniel era boa, Então, mas assim, não se o trabalho de concretizou. treinador ele também. Não é só uma questão de peças, entendeu? Eu acho que ilustra muito o que a gente vem falando de trabalho de treinador. O Sormani pontuou para mim o que é mais cirúrgico. Não tem o Bruno Henrique, tem o Pedro. E como é que o Pedro é potencializado? É só o valor Mudou o técnico sistema. do Pedro? Só porque o Não, Pedro é a o Pedro maneira tá de ali. jogar. Pedro não Mudou, tá ele aprendendo a mexeu jogar no bola. Gabriel. Ele mexeu no Gabriel. Entendeu? Que se Mexeu no desenho de comprometeu meio com a campo. nova função. Ele mexeu no desenho de meio campo para acomodar o Gabriel, para acomodar o Pedro. O Arrascaeta ele manteve do jeitão que o Arrascaeta gosta de jogar. Mas Entendeu? a pergunta é o seguinte, se o Bruno Henrique tivesse machucado, não tivesse machucado, como Aí seria mais difícil para ele conseguir encaixar eu acho que o Pedro não estaria jogando. É a mesma coisa que aconteceu com o... Não sei se vocês lembram, com o Jorge Jesus, quando o Diego se machuca, aí todo mundo fica em dúvida. Quem vai ser o primeiro volante? Quem vai ser o primeiro volante? Ele puxa o Arão para primeiro volante, né? E aí o meio-campo muda e todo mundo duvidando. Pô, será que o Arão vai jogar? O Arão vai jogar? E o Arão com o Jorge Jesus foi um jogador excepcional. Tá bem, Tanto é Arão. que tá no Exatamente. debate com ele lá. Mas uma premissa eu acho que o Dorival é seguir. Ele tentar desenhar um time onde os jogadores estivessem mais confortáveis. E não, talvez, trazer ou inventar a roda. Ele tenta isso desde o início. Não, ele faz aquilo que o São Paulo falou. Ele faz o oposto do Paulo Sousa. Ele monta um sistema de acordo com as características dos jogadores. Ele poderia acomodar o Bruno, como esse time já funcionou. Esse time já funcionou com Everton, Arrascaeta, Bruno e Gabriel. Funcionou muito bem. Acho que ele iria acomodar. Acho que não seria um problema se não fosse isso. Não, assim, ainda mais a regra do jogo não dá, né? Poder jogar com 13, assim, seria bom. Alguém monta um time. É tá? duro. Alguém É duro, vai Pedrão. chegar no clube e vai Não montar é, um você time. não acha? Já E se der são certo... 5 substituições para assim, isso. Né? alguém vai chegar num clube e vai montar um time. Então, em 2019... Não, há controvérsias. Não. O Bustos, por exemplo, teve no Santos muito tempo e não conseguiu O montar próprio um time. Paulo Souza no Gesualdo Flamengo. Ferreira também esteve lá. Ariel Roland também. Paulo Souza no Flamengo. Paulo Souza foi um fracasso no Flamengo. E olha que já tinha um time montado. Fala, Facinca. Em algum momento de um trabalho, alguém vai chegar e ajeitar um time. Como em 2019 fez o Jorge Jesus. Em algum momento, esse cara pode sair. E não é feio se no momento seguinte alguém pegar esse time e dar sequência com a montagem do outro. Então essa vaidade de dizer eu fiz, não, o time é meu, o time tem o meu dedo, as minhas características, isso é o que mata 90% dos trabalhos aqui no Brasil. Se você tiver a hombridade, a humildade de reconhecer que alguém deu um primeiro passo, mas que você, no seu brilhantismo e no seu reconhecimento, deu sequência a isso e ganhou tanto quanto o outro, você vai ter o mesmo peso de reconhecimento. É isso que ninguém entende. A dificuldade do ser humano, em muitos momentos, é ter
a hombridade de dar sequência a algo que já começou. Ninguém inventa a roda. Lá atrás, o futebol não vai ser inventado no próximo trabalho, já foi inventado. Alguém vai montar, as ideias são praticamente as mesmas. Você vai adaptar num estilo que lhe caiba mais facilidade. Mas se você, dentro daquilo que você enxerga de elenco, esse seu estilo é diferente, não assuma o clube. Agora, se você olhando para o elenco, você enxerga potencial naquilo que você pode transparecer para o jogador, e se esse elenco já tem uma ideia, dê sequência, não é feio. Que foi o que o Dorival está fazendo no Flamengo. E muito bem. Ele pegou praticamente a mesma ideia do que deu muito certo há 2 temporadas, jogou dentro de campo, readaptando até alguns atletas para movimentos que hoje eles façam com mais naturalidade, com menos exigência até de circulação do que era o time de 2019, o próprio Everton Ribeiro, joga numa função hoje até um pouco mais protegido, mais adaptado, né, naquela base pela direita como esse segundo, terceiro homem de meio campo. O próprio Gabriel, vou te tirar um pouco da área para você circular, porque eu quero encaixar o Pedro, mas tem a liberdade de voltar. Então, mas são o Dorival pequenas... não usa o Flamengo em 2019, né? Na verdade, eu acho que ele respeitou muito Pedro. a característica de cada jogador, sabe? Para tirar não o tinha melhor. Pedro e Gabriel. Não tinha, mas tem uma base. Não, o time é muito modificado. Mas em muitos momentos você tinha um Bruno Henrique chegando à frente. Era Bruno Henrique e Pedro. Você tinha um Bruno Henrique, você tinha Eles trocavam muito de posição, como fazem hoje. A movimentação do Bruno Henrique é bem diferente do Pedro. Sim, claro que é diferente. Só estou dizendo que você pega uma ideia, você pega algo que foi gerado de positivo, você não radicaliza, você retransforma aquilo no que é adaptação de momento para ele voltar a jogar. Essa memória tática que se fala, etc., ela pode ser trazida com aquela ideia que deu tão certo para a adaptação atual sem perder essa essência. Entendeu? Então o Dorival faz isso muito bem. Agora, deixa eu virar o lado aqui para falar um pouco desse São Paulo, porque eu acho que tem uma questão aí que a gente pode ter um debate interessante. O São Paulo, nos últimos enfrentamentos, ele deu muito trabalho para o Palmeiras, né? Foram jogos que o São Paulo consegue ser... Mais ou menos, né? A final do Campeonato foi 4x0 no Palmeiras. Não, tudo bem, mas aí você está falando de um jogo em que, ok, é o jogo decisivo, mas deu trabalho. O que a gente esperava antes de começarem as finais era que a vida do Palmeiras fosse muito mais fácil. Ele perde o primeiro jogo de 3x1 no Morumbi. É daí que eu quero ir. Eu quero saber se ele pode fazer a mesma coisa com esse Flamengo, Pedro. Eu acho que tem uma diferença de característica entre os times, que talvez dificulte um pouco, até porque o Ceni tem a questão do peito aberto, né? De não mudar a maneira dele jogar e isso pode ser perigoso. Acho que ele vai de peito aberto. Também acho. Não acho. O Ceni, ele tem uma coisa que a gente chegou a valorizar bastante aqui, o Ceni, ele consegue. Eu acho que o Ceni tem muitos problemas, ainda não trabalha evolução, né? É um treinador novo. É uma questão de leitura de jogo, não ceder algumas coisas que o campo está mostrando para ele. Ele quer brigar contra o fato ali, querer imprimir uma digital, como o Facinca falou, toda hora do dedo dele. Mas ele entende o adversário como poucos e ele sabe partir de uma estratégia inicial como poucos treinadores na Série A hoje. Ele conhecendo o lado de lá, ele sabendo os jogadores que tem do lado de lá, ele conhecendo o São Paulo, ele sabendo o que o elenco dele hoje é capaz de entregar. Ele ciente que é um mata-mata, eu não acho que ele vai entrar de peito aberto pelo simples fato de que eu mando o primeiro jogo em casa, eu tenho que sair de peito aberto. Quem sai de peito aberto com esse Flamengo sabe o que acontece. Então, acho que tem um meio termo aí e um Ceni. Eu não gosto muito desse termo, mas um estrategista que ele tem se mostrado para desenhos iniciais. Porque eu acho que clichê, o cara é estrategista. Por que ele é estrategista? O que ele falou? Entendeu? Eu acho que todo treinador tem que ser estrategista em algum lugar, mas né? eu não gosto, uma coisa minha, não é que tá errado. Eu não gosto. Ele não gosta do termo estrategista. Do mesmo jeito que eu não gosto de anímico, ele não gosta de estrategista. Por quê? Porque a gente não gosta, é preferência pessoal. Mas ele é um cara que consegue entender muito bem o que o jogo pede. Sim. O problema dele talvez seja a execução, ele não controla a execução dos jogadores. Quando ele tem que ajustar ao longo do jogo, quando ele tem que ceder em certas situações. Então, assim, eu não acho que o Ceni, inteligente que é para esse tipo de desenho inicial, vai de peito aberto. Não acho. O Flamengo, independente de jogar em casa, jogar fora... Mas também não vai só se fazer, por exemplo, o que o Furacão fez. Não vai. E o Furacão eu acho que não vai. O Furacão nem fez isso dentro de casa. Em casa, né? Mas no primeiro jogo, sim. Eu acho que o São Paulo... O jogo hoje do time do Dorival, só para te passar, o jogo do time do Dorival é o Flamengo com a bola. O Flamengo domina as ações. Mas não foi assim no domingo contra o Palmeiras. Não foi assim quando o time era um. Quando entra o segundo tempo, a cavalaria lá, a tropa de choque, passa a ser assim. A bola passa a ser do Flamengo. É assim. Aí é como o Ceni vai se moldar. Eu acho que ele não vai se moldar de quando tiver a bola e de peito aberto. Não acho que vai ser isso aí não, Dani. Eu acho que provavelmente ele vai fazer alguns encaixes de marcação como ele fez. Individuais? Não individual o campo todo. Você diminui a circulação. Não individual o campo todo.
né? Entrou na zona aqui e pega. Né? Você lembra o que ele falou sobre o jogo contra o Corinthians? O primeiro tempo, aí no segundo tempo ele falou assim, nós sabíamos que o Renato Augusto ia dar voltar um pouquinho mais para receber a bola e tal. Eu falei para o Rodrigo Nestor, adianta um pouco mais a marcação. Esse é o jogo que ele está ganhando e faz as mexidas no intervalo? Não, esse foi no Morumbi. O jogo que ele fez as mudanças no intervalo foi lá na Arena Corinthians. Foi da semifinal do Campeonato Paulista, né? Sim. 1-0. Eu acho que ele vai criar determinadas situações para tentar anular os principais jogadores do Flamengo. Os principais jogadores do Flamengo são, eu acho, o passador, é o cara que vai fazer essa bola chegar no Everton Ribeiro e no Arrascaeta. Quem é o passador? Não, pode ser o Thiago Maia, pode ser o Thiago Maia, pode ser o João. Eu acho que é muito no Everton. Quando o Everton tá mal, na Arena da Baixada, no campo sintético, o Everton sente isso, o jogo do Flamengo não flui também. Eu acho que o encaixe do Everton também é fundamental. Essa é a grande, acho que a grande, como é que eu vou falar? A grande dificuldade ou o grande desafio dos times que jogam contra o Flamengo. O Corinthians conseguiu fazer isso 15 minutos. O Maicon saiu, desarrumou o jogo, o Thiago Maia toda hora encontrava o Everton nas costas dos volantes. O Davi Luiz toda hora encontrava o Everton nas costas dos volantes, porque o Everton também não é um jogador que aceita passivamente, fala, não, me dá a bola aqui, eu vou ficar só aqui. Não, ele é só inteligente. Só para ver se eu estou entendendo o que você está dizendo. É uma questão de fechar mais o meio campo para não deixar a bola chegar na frente, que é o que tem de melhor. Você evita essa bola, que a bola chegue aos pés dos jogadores que estão próximos à sua área. É essa a fórmula, Sormani? Não, é uma estratégia. É uma estratégia. É você tentar evitar com que a bola chegue redondinha lá para o Arrascaeta, o Everton Ribeiro. São os dois jogadores que desequilibram, que colocam o Pedro na cara do gol, potencializa também o Gabriel Barbosa. Agora, há outras maneiras. Por exemplo, eu se fosse Dorival, eu sairia jogando com o Ayrton Lucas. Eu não jogaria com o Felipe Luiz. Entendeu? No Morumbi já? No Morumbi. Eu, se fosse o Dorival, eu iria para cima do Flamengo, do São Paulo, no Morumbi. Jogaria lá em cima. O Flamengo tem condições de fazer isso. Tem jogadores para isso. E a defesa hoje já não é tão exposta como era no passado. O time está mais blocado, como gosta de dizer o Facincani, está mais próximo, né? Não, o Facincani depende da compactação. Compactação, blocado, ele fala bastante. Ele usa também. muito o jogo de Lego, a distância entre o primeiro e o último. O encaixe, né? O jogo de Lego, o jogo de Lego. Então, o São Paulo, o Flamengo pode subir essas linhas. E se ele tivesse um jogador como Ayrton Lucas, aí vai entrar aquela história. O que você prefere, abrir o jogo ou concentrar o jogo? O que você prefere? Com o Felipe Luiz, eu acho que não acontece nem uma coisa nem outra. Ele nem concentra o jogo, vai pelo meio e também não tem profundidade. Entendeu? Eu acho que ele joga mais pela experiência dele e, claro, ele não é nulo, óbvio. Ele é bom jogador. Ele é um falso terceiro zagueiro pela experiência. Você não acha que ele muda a característica ao longo do jogo? Que tem horas que ele chega pelo meio e tem horas que ele vai Eu não vejo ao fundo? Isso. Eu não vejo contribuição nenhuma do Felipe Luiz pelo meio. Nenhuma, zero. Vocês concordam? Eu vejo muito. Eu não vejo. Eu vejo muito. E a contribuição, para mim, não é o Felipe Luiz estar no meio. É a quantidade de passes que ele acha quebrando uma linha de marcação pelo meio que muita gente do time não acha. Quem acha é ele. Eu não vejo. O Felipe Luiz condiciona o jogo pelo meio, pelo passe dele, pela visão dele. Não é um cara que vai ao fundo toda hora. Não é mais, não tem mais. Nunca teve essa característica hoje, muito menos, porque tem outros compromissos. Sabe o que acontece? Agora, o cara que condiciona, que gira o jogo pelo meio, que acha o jogo por ali, muitas vezes é o Felipe Luiz. Sim, então, pode ser que seja uma deficiência minha de não estar vendo direito. Por exemplo, eu estou observando o André do Fluminense todos os jogos. Todos os jogos agora, eu fico olhando o Fluminense jogar e olho pro André. Coitado, mas você já achou o futebol dele? Não, ele é um jogador que joga do meio campo para trás. Ele é um jogador que joga do meio para trás. Ele não tem o potencial do Danilo e nem do Queiroz. É uma outra característica. Não, pois é. Aí eu escutei outro dia uma pessoa dizer para mim, olha, o André é o melhor volante do futebol brasileiro. Eu não acho. Não, também não acho. Eu olho ele o tempo inteiro. Ele sabe fazer um passe. É uma empolgação. Hashtag empolgou, né? Ele sabe fazer um passe mais longo, em profundidade, mais na vertical, mas os passes dele são sempre a saída de bola e são passes laterais, ou pro Ganso, ou pro Nonato. O André do meio pra trás tem explicação. Ele é o quê? O André do meio pra trás tem explicação. O time do Diniz, ele começa a construir lá atrás. Ele é o cara que baixa uma linha para ajudar de um lado, ajudar... Ele é fundamental na saída de bola em bloco do Diniz.
Isso aí não é ser bom? Não, eu não disse que ele não é bom. Não é que ele é o volante para chegar. Não é o melhor volante do futebol brasileiro. Eu acho ele muito bom jogador. Eu acho ele muito bom jogador. Mas ele não tem o potencial do Danilo nem do Queiroz. Acho que são características nem do Thiago Maia. Mas ele não precisa ser o Danilo para ele ser bom. O Thiago Maia faz tudo isso que ele faz e ainda pisa na área. O Danilo mas faz o Thiago tudo isso Maia, que ele pra mim, faz. não tem uma característica que o André tem muito, que é de botar pé em dividido e pegar bola. O Thiago Maia? Eu não acho que ele divide o tempo todo, não. Eu acho que ele vai na boa. Não, nada. Ele era um jogador que jogava pesado. É que na comparação com o João, a gente sempre acha que não, eu não tô falando de violência, não, tá? Eu tô falando de brigar pela bola. Ele briga. Oh, imagina, eu conheço essa mercadoria. Começou lá no... É menino da Vila. O André é um jogador que, por conta disso, ele não consegue jogar do meio pra frente. Ele não joga. Agora, o Thiago Maia joga em todas as faixas. O Danilo está em todas as faixas. O Duqueiroz está em todas as faixas. O André é um jogador que vai até a metade do livro. Na metade do livro para frente, ele não vai. Eu não acho que isso faça ele pior. Eu acho que é só uma questão de bom. Eu acho que isso faz dele um jogador menos completo do que o Danilo, o Du e o Thiago Maia. Fala que eu tenho uma pergunta para o Facim. Não, eu acho que é muito por conta da função. Porque essa função que ele faz no Fluminense é preciso realmente ter um cara ali. Eu acho que se você colocar, por exemplo, o João no Palmeiras, o João joga. Se você colocar o André no Palmeiras, o André joga. Se você colocar o Danilo no Flamengo, joga. Entendeu? Eu acho que esses caras, eles conseguem jogar em qualquer time. Mas essa posição do André é muito fruto daquilo que pede o Diniz. Exato. Que é o cara importante. Até para soltar quem está na frente dele, né? Ele não pode chegar muito na área. Mas aí que tá, ele não pode, porque... Se ele é um jogador, se ele é um piloto de corrida, cuja equipe impede que ele coloque a 7ª, 8ª, 9ª marcha no carro, ele não vai correr igual os outros que fazem. Então... Se ele está limitado pelo treinador, ele não pode ser considerado o melhor volante do futebol brasileiro. Mas ele não Porque o treinador ele não está potencializando algo que ele pode, que a gente não sabe, que ele pode dar. Não, mas aí eu não sei, eu não acho que assim que a equipe está podando ele. Eu não acho, Sr. Mano. Eu acho que a função que ele faz dentro daquilo que é pedido para ele faz com maestria. Porque ele faz muito bem. Não, eu acho que ele faz bem. Não, mas dentro do exemplo que o senhor falou lá, que a equipe está limitando ele, então depende de como a gente vê esse tipo de situação. O senhor acha que ele está sendo o senhor acha que ele está sendo limitado, né? Que foi o exemplo da Fórmula 1. Sim. Eu não acho, eu acho que ele está sendo. Ele está jogando de uma forma que para ele vai ser muito bom futuramente, porque eu acho que ele não fica no país muito tempo. Esses caras não ficam muito tempo no país. São jovens, têm uma qualidade que a Europa está pedindo demais, que são jogadores que sabem jogar e ao mesmo tempo sabem marcar. É o que eu falei, eu acho que é muito fruto do meio. Se o senhor colocar o André no Flamengo, ele joga. Se o senhor colocar o André no Palmeiras, ele joga. E ele vai se adequar àquilo que será pedido para ele. Eu falo porque eu falei do André o ano passado. Sim. E o André foi a revelação do brasileiro no passado. E ele batia, e ele chegava para finalizar, era o André e o Martinelli. Eles se alternavam muito junto com o Iago Felipe. Né? Eles se alternavam muito e ele chegava muito na área. É que é muito da função. Por que eu acho que é muito da função? Eu falando para o senhor que... o senhor falando isso, porque eu acho que o André hoje é a peça fundamental para encontrar um pouco de equilíbrio que a equipe do Fernando Diniz hoje vem apresentando. Antigamente, esse primeiro volante, muitas vezes não era o primeiro volante. Ele ia para a área, ele largava e tal. Hoje não. Hoje o Fernando, pode ver que o Fernando, mesmo com os volantes correndo para trás, né, os zagueiros às vezes correndo para trás, sempre tem 3 jogadores. 3 ou 4 jogadores. Então, você tem 2 zagueiros e tem o André que corre e que fica ali na frente. Eu acho que a função dele é importantíssima. Para o senhor ver como funcionam as coisas, o Diniz, por onde passou, ele tirou o jogador mais marcação no primeiro volante. Ele foi no Atlético Paranaense, ele tirou o Wellington. Ele foi no Fluminense, ele tirou no São Paulo, ele tirou o jogador que não conseguia jogar e ele adaptou o Daniel Alves também como esse primeiro volante para fazer o time jogar. Se o André não tivesse essa característica, fatalmente ele sairia. Eu respeito a sua explanação, o seu ponto de vista, entendeu? Mas eu acho, eu não consegui ver tudo isso, entendeu? Eu não consigo. Eu vou dar uma olhada com mais carinho. Vai continuar procurando. Vou melhorar. É que eu acho que ele se adapta. Ele acaba se adaptando e abre mão de um potencial que ele tem. Tem uma expressão, como é que ele fala? Todo campista. Todo campista. Eu não acho que ele é esse jogador. Entendeu? Você citou na época passada, quando era um outro, tal. Um time do Fernando Diniz potencializa o todo-campista. Por exemplo, o que o André joga para mim, ele não joga mais que o Rodrigo Fernandes joga no Santos. Não joga. Mas eles são iguais.
Iguais. Fazem a saída de bola e protegem a zaga. É a mesma coisa. Cara, já que a gente misturou eu aqui... acho que hoje em dia, na minha opinião, tô saindo... Eu acho que você não pode mais ter um jogador para fazer só isso. Eu acho que é muito pouco. É você limitar o jogador. O jogador tem que ser um todo campista. Mas não depende Entendeu? da necessidade de cada time e das peças que estão do lado? Eu acho, por exemplo, que funções que são pedidas. Sim, né? sim, eu acho que o Fluminense não precisa disso. Pelo jeito que o Fluminense joga, com a marcação lá em cima, avançada, com a qualidade de toque de bola dos jogadores, você não precisa ter esse jogador fazendo a saída de bola. Não, põe quem então ali? Precisa ter. De quem? Claro que tem. Coloca, você precisa ter um jogador como o André, com a mobilidade que ele tem de fazer Claro, essa bola rodar de um lado para o outro para poder jogar. Sim, mas não precisa ser só ele. Pode ser outro. Por que eu vou limitar a um jogador só? Ele é ótimo para isso. Mas você vê, Sim, para eu essa acho que função, sim, ele é ótimo para isso, mas isso limita o trabalho dele. Mas aí ele está dentro de uma função que é Por pedida a exemplo, ele. o Kanté é muito limitado no Chelsea? Não. Então pronto. De jeito nenhum. Mas Sim. o Kanté não pisa na área. Pisa, lógico Não. que pisa. Dá menos. Pelo amor de Deus. Quem sobe, tem quem dó. sobe é o Jorginho. Casimiro não pisa na área? Não. Tem dó. O Casimiro faz gol toda hora, gente. Ele faz gol da intermediária. Isso Pisar na área é sim. diferente. Ele tá na área toda Quem hora, sobe, dando Valverde, assistência. Kroos, esses caras. Não, tá em outra faixa de Aí campo. é uma discussão que a gente não vai chegar no mas fim, não. porque lógico. eu vejo um jeito, vocês veem de outro. Ó, deixa eu só fazer uma coisa aqui, já E que a não gente tô dizendo misturou que o meu tudo, jeito é o Facinca, já que a gente misturou os assuntos todos aqui de Copa do Brasil e trouxemos também o Diniz pra roda. Você quer ver um negócio? Tá funcionando o que o Diniz tá fazendo. Quer ver, Facinca? Responde seco pra gente virar o assunto. Quem é favorito entre São Paulo e Flamengo? O Flamengo. Quem é favorito entre Fluminense e Corinthians? Corinthians. Com essa facilidade toda? Sim. Vocês concordam? Não, ontem Não, a gente discordou eu aqui. acho que o Fluminense é 3-1, favorito. Só ele acha que Então eu Só fui ele só acha- no personagem errado, é isso? Exatamente. É que ontem eu não assisti o programa, peço desculpas. É a volta das férias. Então vamos ver os personagens desse Fluminense A e mesa acha o Corinthians. Fluminense favorito. Entendi. Então,